Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão super relevante e, assim, às vezes meio invisível nas empresas: o etarismo. Vamos nos basear bastante nas ideias de um artigo da Marinês Pereira, que se chama Um Mergulho Neurocientífico no Etarismo e no Futuro do Trabalho. É interessante que ela começa contando uma coisa pessoal, né? Que aos 18 anos ela olhava pra galera de 50 e pensava: nossa, já estão velhos, prontos pra parar, sabe? E hoje? Completamente diferente. A gente vê pessoas com 50, 60 anos, começando faculdade, abrindo negócio, casando de novo. Aí é que tá o ponto que ela levanta, esse paradoxo. A vida mudou radicalmente, mas parece que a cabeça em muitas empresas ficou parada no tempo, operando nesse preconceito de idade. Bom, vamos tentar entender isso melhor. Exato. E olha, a neurociência ajuda muito a desmontar essa visão antiga, essa ideia de que o cérebro entra em declínio, certo, com a idade. Isso, cientificamente, não é bem assim. Existe a neuroplasticidade, né? O cérebro tem essa capacidade incrível de se adaptar, de criar novas conexões, a vida inteira, na verdade, se a gente continuar estimulando. E é super importante diferenciar, como a autora faz, dois tipos de inteligência. Tem aquela chama de inteligência instantânea, que é aquela agilidade mental, raciocínio rápido, que talvez tenha um pico na juventude. Mas tem também a inteligência da sabedoria, que os cientistas chamam de inteligência cristalizada. É o conhecimento que a gente acumula, a experiência, a manha de reconhecer padrões. E essa, olha, continua crescendo. As duas são valiosas demais para os negócios. Então, dispensar um profissional maduro só pela idade é quase como formatar um supercomputador cheio de dados ricos, entende? Nossa, faz todo sentido. E os números mostram essa mudança de realidade, né? A expectativa de vida no Brasil, segundo o IBGE, pulou de uns 62 anos em 1980 para mais de 77 hoje. E tem aquela pesquisa GEM também, que já mostrava um aumento do pessoal entre 55 e 64 anos começando a empreender. Muitas vezes até por causa de demissões por idade, né? Uma resposta a isso. Pois é, mas aí fica a pergunta. Se a ciência e a realidade mostram isso, por que essa mentalidade antiga ainda persiste tanto nas empresas? O artigo aponta umas raízes interessantes. Uma delas é o tal do viés inconsciente. Aquela ligação quase automática. Jovem é igual inovação. É um atalho mental, sabe? O que o Kahneman chama de sistema 1, aquele pensamento rápido, instintivo. E esse atalho faz a gente ignorar o quanto a combinação de agilidade e experiência pode ser poderosa. Outra coisa é uma lógica econômica que só olha o curtíssimo prazo. Tipo, o salário do sênior é maior, então cortar aqui parece mais barato agora. Só que isso ignora um monte de custo escondido, né? A perda de conhecimento que vai embora, a falta de mentoria para os mais novos, às vezes até a confiança do cliente que estava ligado àquele profissional. Imagino que o desafio para as empresas seja justamente conseguir medir, ou pelo menos reconhecer, esses custos que não estão na planilha ali, né? Como se mede a falta que faz um mentor experiente? É difícil de quantificar, sem dúvida, mas o impacto a longo prazo é real. E tem um terceiro ponto que o artigo levanta: o medo da obsolescência. Aquela ideia generalizada de que os mais velhos não se adaptam à tecnologia, por exemplo. Mas a autora argumenta, citando a Carol Dweck, que a questão não é a idade, é a mentalidade. Se a pessoa tem uma mentalidade de crescimento, que acredita que pode aprender sempre, uma mentalidade fixa, muitas vezes o que falta é uma cultura na empresa que incentive esse aprendizado contínuo, o lifelong learning, para todo mundo. Nossa, e aqui tem uma analogia no artigo que eu achei fortíssima, a dos elefantes. Manadas que perderam as fêmeas mais velhas, as matriarcas, ficaram desorientadas, agressivas. A solução foi trazer elefantes mais velhos de volta para restaurar a sabedoria social. Talvez as empresas que descartam seus profissionais mais experientes estejam, sem querer, criando um ambiente mais impulsivo, menos ponderado. E para a pessoa que é demitida por causa da idade, o impacto é brutal. Não é só o dinheiro. Mexe com o propósito de vida, com a identidade, com o desafio intelectual diário. E isso pode levar a estresse crônico, isolamento e, olha que ironia, pode até acelerar um declínio cognitivo real. É como a autora fala, parece que estamos criando a doença que usamos como pretexto para a exclusão. É um ciclo muito perverso. Exatamente. E por ser um problema do sistema, a solução também tem que ser sistêmica. Começa pela liderança, dando exemplo, valorizando todas as idades.
A gente precisa de mais colaboração entre gerações. Times mistos, mentoria reversa, funciona super bem. O foco tem que ser na competência, no que a pessoa entrega, e não na data de nascimento dela. E claro, cada um de nós tem um papel também. Cultivar essa mentalidade de aprender sempre e buscar a tal da antifragilidade, que o Nassim Taleb fala. Não só aguentar as mudanças, mas sair mais forte delas. No fim das contas, acho que a mensagem principal é essa. Etarismo não é só injusto, é burrice econômica mesmo. Ignora um potencial gigante, né, a tal da economia prateada, que é todo esse mercado consumidor e essa força de trabalho da galera com mais de 50, 60 anos. E tem uma ironia nisso tudo, né? Quem está perpetuando essa cultura hoje, muito provavelmente vai ser vítima dela lá na frente. Então, mudar esse software mental das empresas, essas crenças e práticas antigas, é vital para todo mundo. Então, o que fazer com tudo isso? Fica a pergunta final do artigo para a gente pensar. Na organização onde quem nos ouve trabalha, será que esse software mental está atualizado para os tempos de hoje ou ainda está rodando uma versão antiga que limita o futuro? Toda essa nossa conversa foi inspirada e baseada nas ideias super pertinentes do artigo O Mergulho Neurocientífico no Etarismo e no Futuro do Trabalho, da Marinês Pereira. Vale a reflexão.